Aleluia. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Quando nós nos reunimos como igreja em dias como esse, nós não podemos jamais perder de vista o tamanho do privilégio que temos recebido do nosso Senhor. O Senhor está nos chamando nesse tempo, não para nos apressarmos, mas para entendermos que há uma urgência em obedecermos aquilo que Ele falou. Não é sobre ter pressa, é sobre corresponder, mas não perder no coração o senso de urgência que há como resposta ao clamor do coração de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Então eu queria que você abrisse lá em Atos novamente. Nós vamos retomar aquilo que estávamos lendo, meditando ontem no capítulo 4. Os versos 32 em diante. Ontem servimos as coxas do Cordeiro. Hoje vamos servir as vísceras. Amém? Prepara a sua farinha d'água aí. Prepara seu tucupi. Se você preferir, faça um sarapatel. Se você preferir, coma as vísceras separadamente. Mas o que importa é que comamos as vísceras do Cordeiro hoje. Diz assim a palavra de Deus: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Oi, para aqui. Deixa a sua Bíblia aí no jeito. Daqui a pouco a gente volta nisso. Mas eu queria que você se atentasse àquilo que nós estamos meditando aqui em porções, para que você possa não perder o fio da meada. Da outra vez que estive com os irmãos, se não me engano, eu apontei uma expressão do texto original, que é a expressão grega mia, que aqui para nós está traduzida por um só coração e uma só alma. Essa expressão grega, mia, como disse na outra ocasião, eu quero retomar isso, porque isso é importante para aquilo que quero compartilhar. Ela é uma expressão numérica, mas é como se essa expressão numérica, ela fosse necessária para uma afirmação a respeito de uma unidade que o texto está propondo. Então, a expressão uma aqui, Daniel, é uma referência à integralidade que há na unidade, não apenas no fato deles estarem unidos, mas é um tipo específico de união. E que tipo de união específica é essa? É como se eles formassem uma unidade de uma coisa que nunca foi dividida, que nunca foi a junção de algo, mas que já é assim na sua essência, na sua existência. Ou seja, nós chamamos isso teologicamente de unidade
indivisível. O que a expressão mia quer dizer é que era impossível que eles não fossem um só coração e uma só alma. Mas não apenas isso, pastor Amil, é que é impossível que alguém conseguisse dividi-los de serem uma só alma e um só coração. Agora olha para mim. Gente, só uma pergunta. Alguém viu o Ada por aí? Eu acho que ele veio. Hã? Alguém viu o Ada por aí? Eu acho que ele se escondeu. Brincadeira. Olha só, irmãos. Estamos diante de uma provocação violenta, sem palavras agressivas. A violência da provocação de Lucas está na mensagem em si e não na linguagem que ele utiliza. O objetivo em apresentar a mensagem que ele está apresentando é provocar na consciência dos irmãos que vieram anos depois dessa igreja, daquilo que o relato histórico está dizendo, para nos fazer perguntar: será que algum dia eu já experimentei pelo menos uma fagulha desse tipo de unidade com os meus irmãos? Será que eu já andei com alguém ao ponto de ter uma sensação de que seria impossível me dividir, me separar do coração desse meu irmão? Será que eu já experimentei na minha caminhada cristã algum tipo de comunhão que me dá a ideia de olhar para o meu irmão e me ver nele de alguma forma? Duas expressões são chaves aqui para aquilo que falei ontem: a expressão cardia, coração, e a expressão psique, alma. Porque essas duas palavras estão unidas por essa expressão numérica mia, que indica uma unidade indivisível. Ou seja, não é que nós nos tornamos um só coração. Dá a ideia de que eles nasceram assim. E o que aconteceu na edificação daquela comunidade, Tamara, não foi que eles construíram uma unidade, foi que a unidade que eles eram cresceu ao ponto de se tornar visível até para quem não conhece o Espírito que os fez nascer. Eles não construíram aquela unidade, eles nasceram assim. E o que eles fizeram ao crescer foi que a unidade deles foi como um balão que é pequenininho, inexpressivo, sem ar. É como se o crescimento deles fosse o ar expandindo o balão, e agora o balão pode ser visto por todos no ar. Unidade não é o que nós construímos. Unidade é o que nós somos. Nós nascemos assim, unidos pelo sangue de Jesus. Nós não construímos um só coração, nós nascemos assim. O problema é que nos aprendemos a ver a partir de uma visão ocidental da fé, de que a fé ela é individual. Então a gente precisa superar a fragmentação na qual a nossa cultura transmitiu o Evangelho. Nós estamos intoxicados. Então, para nós, ser uma igreja que realmente vive em unidade é um desafio a ser superado. Você não nasce vivendo, olhando para o irmão e pensando: eu sou um com ele.
Você, quando está numa igreja saudável, você nasce ouvindo: eu preciso me tornar um com o meu irmão. E a gente ainda tem que dar glória a Deus em ambientes que a gente está ouvindo isso, porque são raros. A maioria das congregações é a junção de indivíduos se reunindo no mesmo lugar para realizarem objetivos pessoais através da fé. E como a gente tem objetivos em comum, a gente congrega na mesma igreja. E isso é tudo o que temos para compartilhar sobre a comunhão dos santos. Vocês estão me ouvindo bem? Mas aqui, nós vamos agora entrar no testemunho de Lucas sobre a provocação que o relato histórico faz. Eles não construíram uma unidade, eles eram, isso é o que eles eram assim, divino. E porque eles eram assim, o que é que se manifesta quando se é assim? E aí nós vamos ler os versos seguintes. Porque ele diz: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. E aí o que acontece quando se é assim? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Como é que nós pensamos a igreja, Fabinho? Para ser uma congregação de um só coração e uma só alma, nós precisamos pregar o evangelho para ver se os irmãos se dispõem a não considerar nada particularmente seu. Não é o que está escrito aí? Então a gente acredita que quando os irmãos, Rafa, considerarem as suas coisas não mais suas, a gente vai edificar uma igreja de um só coração e uma só alma. Mas é o contrário. Quando nós tivermos uma comunidade que tem um só coração e uma só alma, ninguém vai considerar seu nenhuma das suas coisas. Ou sua, perdão, nenhuma das suas coisas. A gente quer que os irmãos deem, desapeguem para ser. É a religião da partilha. O que a gente precisa é propor um tipo de comunhão e relacionamento que torna-nos um na consciência, e ao nos tornarmos um na consciência, ou seja, os olhos se abrirem para aquilo que somos, nós espontaneamente não vamos mais considerar nenhuma das nossas coisas. A gente quer pegar as pessoas por um comportamento, mas o comportamento aqui é o fruto do que eles eram. Você consegue entender isso? Você está me ouvindo? Pessoal da minha direita, está tudo bem com vocês? Vocês estão ligados? Está complexo a situação aqui? Ou está de boa? De boa? Então vamos lá. Então isso aqui é importante para nós. Entender que a proposta de Jesus, começa nos evangelhos, é do ser para o fazer. Não há incongruência nenhuma entre Jesus e o relato de Lucas da vida da igreja primitiva, que era do ser para o fazer. Mas é impossível, parece que a nós evangélicos, gregos, que compreendamos essa essência na prática. Nós compreendemos no intelecto, já cansamos de saber. O evangelho é uma inversão lógica da vida, é do ser para o fazer, enquanto que do mundo é do fazer para o ser. Quando é que isso importa? Mas quando nós vamos para a prática, tá bom, entendemos, é do ser para o fazer, né?
Então, entrega o seu bem para o seu irmão para ver se a gente se torna. O apóstolo Paulo disse uma coisa. O apóstolo Paulo disse uma coisa que me coloca um ponto de interrogação gigantesco. Que é, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, ou não tivesse, eu nada seria. É possível fazer até uma oferta do corpo numa fogueira e não ser. Mas é impossível ser e não dar a vida por amor. Se eu sou um só coração com você, uma só alma, como é que eu vou ver você, Rafa, sofrer e tendo como socorrê-lo, pensarei se farei isso. Avaliarei as minhas contas bancárias para saber se posso, se eu sou com você. Eu sempre gosto de refletir sobre a vida dessa igreja pensando o seguinte: até onde você estaria disposto a ir pelo seu filho se ele precisasse do seu socorro? Você preferiria guardar o seu carro para continuar a sua vida no trabalho ou desfazer-se dele imediatamente para pagar uma cirurgia para o seu filho? Mas você não faz isso pelo seu irmão. Sabe por quê? Porque você tem uma religião. Você não vive uma comunhão. Porque se você ainda não vê o seu irmão como parte do seu corpo, parte da sua carne, você sempre servirá a partir daquilo que te sobra. E toda vez que você coloca à disposição do corpo o que te sobra, você revela que você até tenta ser, mas é sempre pensando em fazer coisas para agradar a Deus, não a partir de uma essência que você compartilha com seu irmão. Vocês estão aí, irmãos? Então, eu disse, e não quero explorar isso outra vez, mas não posso deixar passar despercebido aqui, Edu, o que aquela igreja tinha que tornou possível que ela vivesse como um só coração e com uma só alma. É que existia entre aqueles irmãos mordomos fiéis. Se lembram disso? Os oikônomos de Deus. Os oikônomos são aqueles que têm a chave da despensa do Senhor em meio aos santos. Eles administram a graça de Deus em forma de recurso. E o que é que dá a eles a chave? O testemunho. Eles são fiéis. E o que prova a minha fidelidade? A minha vida de abnegação. Ela é o fruto que revela se eu já me tornei um, se eu já sou um na consciência, ao ponto de ter de Deus a chave da despensa dele para aqueles que ele quer inserir nessa edificação. Se há oikônomos, administradores, mordomos fiéis, vai haver uma ação concreta de partilha, e essa ação concreta de partilha é que vai expressar a nossa unidade. E como nós chamamos isso? Comunhão. O que a comunhão é? A expressão prática da nossa unidade. Vocês estão entendendo?
Antes de continuar, irmãos, feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra está aqui. E penso que é da vontade do Senhor que ela seja proclamada aqui. Então, Pai, que pelo Teu Espírito, Senhor, traduza isso de forma genuína nos nossos corações. E que nada, Senhor, nesse ambiente possa atrapalhar, impedir que a Sua palavra chegue e penetre em cada vida, em cada irmão, em cada pessoa aqui hoje. Dá-nos um espírito brando, Senhor, pacífico, que caia sobre nós, Senhor, uma capacidade sobrenatural de extrair, Senhor, as Tuas palavras, apesar de mim, Senhor, apesar das minhas limitações, que Cristo mesmo se dê como alimento aqui, Pai. Dá-nos uma linguagem do Teu Espírito, Senhor. Dá-nos uma paz, Senhor, para que o Evangelho em Cristo, Senhor, seja levantado aqui, Senhor, em nome de Jesus. Então a comunhão, irmãos, ela é uma expressão prática da unidade. Isso está claro para vocês? Uma expressão prática. Então, escuta, se eu sou um com você, um só coração e uma só alma, como é que eu manifesto isso? Na comunhão. Mas o que revela a minha comunhão com você é que na administração de tudo que eu tenho, eu não vejo você como um de fora, mas como alguém que sou eu mesmo. Então, como é que eu administro tudo que eu tenho na relação com o meu irmão, com quem sou um? Como se tudo que tenho fosse também dele, porque quando eu me relaciono, quando eu vejo ele, eu vejo a mim. É isso que muda. É porque quando eu pego o meu carro e coloco à sua disposição no momento da sua necessidade, eu não estou colocando o meu carro à sua disposição. É a minha mesmo. Porque eu e você somos um. Eu não estou transferindo a você o meu bem. Eu estou administrando em seu favor um bem que o Pai deu para a sua família, da qual eu e você somos parte. Então, isso não é comunismo, irmão. Por favor, não confunda isso. Não tem absolutamente nada a ver. Isso é a expressão da nossa unidade. Porque quando eu ajo em seu favor, eu estou pensando que eu e você somos um. Eu não tenho como não fazer isso. Porque é assim que eu sou. E como é assim que eu sou, é inevitável que seja assim que eu haja. Você consegue entender isso? Então, koinonia, e aqui eu estou querendo avançar, koinonia não é apenas ter tudo em comum. Na prática significa isso. A comunhão é ter tudo em comum, mas a verdadeira comunhão, ela é uma ação completamente espiritual, vinda diretamente da Trindade para todo filho de Deus que nasceu de novo em Cristo Jesus. A Trindade é o fundamento da nossa comunhão. Então não é só ter tudo em comum, é ser tudo em comum. Amém?
Bom, caminhando aqui para a nossa conclusão, eu queria ler com você alguns textos para levantar esse assunto de uma forma mais bíblica, e eu vou esperar que no Espírito a própria Bíblia fale com você. A importância de nós termos comunhão, a importância de nós sermos um, a importância de nós expressarmos isso, traduzindo isso em amor, em favor do nosso irmão. A importância de nós sabermos que comunhão é um fundamento da Trindade revelado ao corpo de Cristo como família de Deus para cumprimento do seu propósito eterno. 1 João, no capítulo 1. Abra comigo, por favor. Primeiro João 1, verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Se você volta a João 17, volte comigo, por favor. João 17, nós estamos diante de uma oração chamada oração sacerdotal de Jesus. Talvez o texto mais profundo da Bíblia em si mesmo. E no verso 21, veja o que Jesus ora. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Uau! Você entende que o desejo de Cristo, se você fosse perguntar a relação de Cristo com Deus, Pai, qual é o grande desejo de Jesus revelado nos Evangelhos? Está aqui. O grande desejo de Jesus como homem, o grande pedido de Jesus como homem a Deus, não foi um carro novo, com cavalos brancos, para andar por Jerusalém. Não foi um HRV do ano, não foi um Corolla, não foi uma viagem de férias para Acapulco, para Orlando, como certas pessoas estão pretendendo ir. Não foi um salário maior na sua conta bancária gorda, não foi uma casa de luxo. Ah, mas você só está citando coisas terrenas, passageiras. Ele não orou, irmãos, pelo ministério dele. O desejo de Jesus não foi ser o maior pastor da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, de Israel.
não foi ter a maior igreja de sucesso. Jesus não orou ao Pai dizendo: me dê mais discípulos, mais discípulos, mais discípulos. Nada contra nenhuma dessas coisas. Mas o grande desejo de Jesus ao orar ao Pai era para que nós fôssemos um. E todas as coisas que envolvem isso, inclusive para que o mundo soubesse o quanto Ele era amado pelo Pai, Ele quer que nós sejamos um. A única coisa que Jesus pede ao Pai, de fato como uma ambição, é que nós sejamos um. Será que a gente pode realizar isso? E como é que a gente realiza? Submetendo o coração à vontade de Deus, em Cristo, expressa nessa oração. Então, o desejo do Senhor é para que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. Agora, o que me intriga? Muitas coisas, mas aqui é uma coisa pequena. A unidade que Jesus espera que a igreja tenha é a mesma unidade que Ele tem com o Pai. Ferrou para nós. The End, Game Over, último episódio da última temporada da série e não aconteceu o final. Por quê? Você imagina, Daniel, qual é a possibilidade da gente ter a mesma unidade que Jesus tem com o Pai, cara? É nula. Se Ele não tivesse orado. Mas como Ele orou, ela é 100% da chance de acontecer. Porque se ela não pudesse acontecer, Jesus não teria orado por ela, irmão. Então para de olhar para o quanto falta, arregaça suas mangas e com a disposição de perdoar de novo, de amar até o fim, de acreditar, renunciando à sua vontade, os seus privilégios em favor do outro, sendo batizados de humildade, vamos nos inclinar até que a nossa comunhão visceral represente a cabeça de Cristo governando sobre a igreja. Não é sobre o quanto nos falta, é sobre o quanto nós podemos entrelaçar ainda mais profundamente a nossa vida hoje. Não é sobre a distância que estamos disso, Rafa. É sobre chegarmos diante do nosso Senhor amanhã no nosso devocional e ó, ontem deu certo, hein? Se você me ajudar de novo, hoje eu posso ir mais fundo com os meus irmãos. Entende? A expectativa do Senhor não é sobre a linha de chegada, é sobre a linha da largada, e a largada já aconteceu. Então para de olhar para o quanto falta para nós e comece a olhar para o quanto de Cristo nós podemos preencher uns nos outros hoje, meu Deus. Porque se a gente olhar para a comunhão que ele tinha com o Pai, Rafa, você olha, nem vou tentar. Como é que alguém vai ter a mesma unidade que o Pai e o Filho têm? É impossível. Então nem vamos investir nisso. Não, se ele orou, é possível. E não só é possível, vai acontecer. Eu, não sei você, já decidi, eu vou participar disso. Eu vou viver o Evangelho com um tipo de gente com o qual eu vou me tornar um, igual o Pai é com o Filho, meu irmão. Ainda que isso custe a vida toda até chegar na eternidade. Eu não quero nem saber. Significa que você vai engordar e eu vou emagrecer.
Não? Deixa pra lá. Lembra daquela historinha nossa? Atos 4, 32, 34. O que é necessário para ser aquele tipo de igreja? Uma atitude radical. Vocês lembram disso, Edu? Uma atitude radical, uma ação sacrificial para uma necessidade real. É necessário uma alteração profunda no entendimento, na forma de pensar, atitude radical. Eu não abro mão de ser um com você, eu vou viver isso. O meu entendimento foi alterado pelo Evangelho, não vivo mais para mim mesmo. Ah, que bom, você já sabe o preço? Talvez não. Talvez eu estou romantizando a fé, mas você já viu algum sonhador que não romantizou o processo? Imagina Lutero. Estou lendo a Bíblia, de repente, pum, a coisa explode dentro de você. Imagina ele anotando: enfrentar o Papa, fugir, 3 anos, ficar em masmorras escondido, trabalhar 16 a 20 horas por dia para traduzir a Bíblia numa língua que ela não existe, sentir angústia de morte. Há relatos fantasiosos, creio, que descrevem que para a tradução da Bíblia para o alemão, Lutero chegou a suar sangue como Jesus. De tamanha angústia que a alma dele sentia enquanto ele estava trancado numa masmorra, tentando produzir aquilo. Você acha que ele sabia disso? Nem passou pela cabeça, irmão. Porque quando você é um idealista, um sonhador, você só vê o oásis. Sei lá, quer saber o que é que tem para chegar lá, mas quando os desafios se apresentarem, você vai ter que sustentar a decisão de se sacrificar pela causa. E a pergunta é, para ver essa igreja, não é quantos querem, é quantos estão dispostos a entrar na fila primeiro e morrer. Você vai ter que morrer, meu irmão. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Não se come pão de semente sozinha. Só se tem pão partido se você tiver trigo moído. E para ter trigo moído, uma semente teve que cair no chão e morrer. O pão que nós comemos é porque semente de trigo morreu, produziu muito fruto. Só que o fruto do trigo é trigo, que não dá ainda para fazer um pão com uma semente. Então sabe o que você precisa fazer? Pegar as sementes que nascem da semente que morreu e prover algo para que elas morram também. A oração de Jesus é o trigo provendo a chance da gente morrer pela causa pela qual ele orou. Você quer ser alguém que senta para comer o trigo, pão partido da vida que alguém morreu em sacrifício? Ou você quer ser parte do trigo que morre para alimentar aqueles que ainda não viram, não conhecem e não experimentaram o Senhor? Para que o mundo creia. E o que eu acho legal é que a gente sempre fala de unidade, né? Esse texto aqui eu estou pregando sobre ele já faz 20 anos, Rafa. E a gente sempre lembra sabe o que a unidade da igreja vai fazer? O mundo vai fazer o mundo crer que Jesus nos enviou quando a gente for. E é verdade, top. Mas tem um detalhezinho aqui que nos últimos tempos, quando eu medito, está me chamando mais atenção. É o detalhe de dizer: para que o mundo saiba que você me amou.
Irmão, existe uma responsabilidade sobre a unidade da igreja, que é de fazer o mundo entender como o Pai ama o Filho. Meu Deus, cara. Você parou para meditar nisso? A primeira parte é uau, incrível, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas não é só para que o mundo creia que tu me enviaste, é para que o mundo saiba como tu me amaste também. E aí olha para mim, o evangelho não faz sentido para quem não crê. Por isso a cruz é um escândalo. Como pode Deus amar de um jeito que coloca o Filho amado na cruz e o crucifica? Que amor é esse? Que um pai pega o seu filho e o coloca na cruz. Existe um mistério para que o mundo deixe a posição do escândalo e entre na posição da fé sobre a cruz de Cristo, que é quando aparecer no mundo uma igreja que vive em um tipo de unidade, que ao olhar para nós sobre a pergunta da cruz, eles digam: já entendi, faz sentido agora. O Pai fez isso por amor ao Filho, e agora eu entendo, porque se Ele levantou milhares de pessoas como sementes de trigo repartida, para serem um pão repartido, que alimenta os que têm fome, e não estão ganhando nada em troca por isso, assim como o Filho não ganhou ao se sacrificar, então tudo isso só pode acontecer se for por amor. Cara, você entende? Há uma pergunta sem resposta. Por que Deus fez isso com o Filho dele na cruz? A resposta é: olhe para a igreja, que é um só corpo em Cristo, e você vai entender por que Deus fez isso. Por amor. Você está entendendo isso? E eu queria encerrar aqui, dizendo para você uma coisa importante, e quem sabe no próximo aniversário, vocês vão ter a oportunidade de me convidar para pregar, e aí eu continuo falando sobre esse assunto, igual eu estou falando agora desse assunto que eu comecei a falar aqui, não sei quando. Mas a expressão, escute isso, uma só alma e um só coração, não é uma invenção literária de Lucas. Lucas não é o primeiro que está escrevendo isso. Ele pegou isso emprestado de um irmão chamado Moisés. Foi Moisés quem escreveu isso aqui a primeira vez, ou atribui-se a Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, Moisés, através de alguém que escreve isso para ele, depois da sua morte, mas ouviu de Moisés uma mensagem que também não veio de Moisés, ele não foi o primeiro a escrever. O primeiro a escrever isso aqui foi Deus, e foi por via de ditado. Ele disse para Moisés escrever, e Moisés disse para alguém que escreveu depois com a vida. E Lucas colocou isso aqui no Novo Testamento. Mas essa expressão, uma só alma e um só coração, era uma espécie de grito nacionalista que existia entre o povo de Israel, que Lucas está confirmando que aquilo aconteceu sobre a igreja de Jesus. Abre aí Deuteronômio capítulo 6, verso 5. E eu encerro aqui.
Achou? O que diz aí? Amarás. De onde veio a expressão de Lucas? Cardia kai psique mia. Essa expressão foi uma tradução grega de um grito nacionalista que aconteceu mais de 1500 anos no meio do povo de Israel. Quando eles iam guerrear, peraí, volta a fita. Quando o Senhor chamou Moisés para o monte e deu a ele os seus mandamentos, é porque ele estava formando no povo que ele havia tirado da escravidão, que era escravo, a mentalidade necessária para eles serem o povo do seu reino. Então, para que a identidade deles, de como filhos do reino, fosse formada, Deus compartilhou a sua mente em forma de palavra. E a primeira palavra é a mais importante de todas, porque ela vai definir todas as outras. E a primeira é: amarás o Senhor teu Deus. Lev, echad, venefesh, achad, que significa de todo o coração e de toda alma. E aí veio os mandamentos, a construção, e o povo de Israel começou a caminhar com Deus para tentar construir a sua identidade. Conforme eles começaram a viver os processos, como isso ficou claro, eles tiraram do primeiro mandamento esse grito de identidade nacionalista. Então ia acontecer uma guerra. Se você pegar livros de história, de historiadores eruditos, acadêmicos, você vai encontrar essa informação em vários desses livros. Vem aqui, faz favor. Vem aqui. Vamos se preparar para a guerra. Então, quando você vai se preparar para a guerra, não tem o... Vem aqui, gente, vem. Não tem o... Um por todos, todos por um, não tem isso. Como é que é o nome disso? Grito de guerra, não é bem isso, mas tudo bem. Então você não tem essa coisa do vamos preparar aqui para a gente enfrentar uma batalha. Isso não é para a ideia de dar uma força interior, de lembrar de quem nós somos, do nosso propósito, e todo mundo sair igual um maluco e ter coragem até de morrer por aquilo. Então é esse o significado desse grito no meio deles. Encorajamento, mas é que isso tem um nome específico mesmo, para o que isso é. Vocês estão entendendo aí? Pessoal da direita. Então, faz aqui um círculo aqui, gente, um círculo aqui, uma rodinha. Estamos nos preparando para a guerra aqui, ó. Aí, aconteciam as instruções do que ia ser necessário viver, a guerra que a gente ia enfrentar. E depois um olhava para o outro e dizia: de todo o coração e de toda a alma. Então eles pegaram, presta atenção, fica aí. Eles pegaram do primeiro mandamento um corte que significava a força da identidade deles diante do Senhor e do que Deus havia chamado eles para viverem. Então, outra situação, vai a metade de vocês embora, fica só um pouco aqui. Fica aqui. Uma família, aconteceu um problema. A filha sofreu um abuso e contou na mesa para os pais. E a família está reunida e ficou sabendo dessa informação. Antes de levar para Moisés, antes de levar para os juízes e pedirem as consequências da lei, eles compartilhavam aquilo, choravam e depois em lágrima, de mãos dadas, eles olhavam para o outro e diziam: de todo o coração, de toda a alma. Esse grito significava tudo para eles. Podia ser do tipo: força, porque agora nós vamos enfrentar uma guerra contra o pior inimigo. Um dos nossos soldados vai ter que valer por 1000 do deles. É impossível para a gente ganhar. Então eles respiravam fundo e com toda a força eles faziam a declaração. Porque o que essa declaração dizia? Lembra
que o Senhor nos chamou para amá-lo assim. E se nós amarmos o Senhor assim, nós seremos como uma extensão dele na terra, e ele pelejará por nós. O que mostra que não somos nós que batalharemos essa batalha? De todo o coração, de toda a nossa alma. Então o problema na família foi terrível o que aconteceu. Se nós gritarmos e lembrarmos da nossa identidade, no meio dessa dor, se nós formos o Senhor estará conosco, colherá as nossas lágrimas, nos envolverá em sua graça e nos socorrerá vindo com o seu favor. Ele nos pegará no colo, ele vai restaurar a sorte da nossa filha, ele vai restaurar o problema que tiver acontecido, ele vai restaurar, não importa. Então o grito leve achad venefesh, achad significava toma força na sua identidade, e lembra que se nós estivermos dispostos a nos integrar um ao outro na direção que o Senhor nos deu, não há inimigo algum que pode nos resistir, não há opressão nenhuma que pode nos amedrontar, não há escassez que resista, não há abundância que nos seduza. Nós somos um só coração e uma só alma. O que Lucas está dizendo não é poesia, é cumprimento profético, pleno da vontade de Deus, deixada em toda a Escritura para a vida do seu povo. Nós não estamos diante aqui, irmãos, de uma proposta de viver uma igreja legalzinha, que é diferente das outras. Esqueça isso, por favor, pelo amor de Deus. Nós estamos diante do coração do nosso Senhor revelado, com a chance nas nossas mãos de poder viver o cumprimento disso, cara. Se isso vai custar um bem seu, o que é um bem seu diante da possibilidade de sermos um só coração e uma só alma? Meu Deus! Você pode escolher viver sua vida confortavelmente como um pastor normal, daqui até o fim. Vai ser legal, e talvez você tenha até algumas pedrinhas diante de Deus. Ou você pode arriscar tudo, e quem sabe, você possa viver isso na sua geração, na geração da tua filha, ou nas próximas gerações. Vale a pena o risco? Para viver o cumprimento da grande expectativa que há no coração do nosso Deus. Eu acho que vale a pena o risco. E eu não sei se é isso que vocês queriam quando vocês colocaram esse tema, mas eu acho que é isso que Deus quer quando colocou no coração de vocês o desejo de receberem palavras sobre esse tema. Vale a pena correr o risco, ainda que ele não dê garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Só a possibilidade de termos um só coração e uma só alma já faz valer a pena cada lágrima, cada renúncia, cada sacrifício. E eu acho que posso dizer que eu estou aqui em nome de Jesus para chamar as pedras, os membros, as partes que se ligarão um no outro na consciência, porque no Espírito isso já aconteceu, para que essa revelação de Lucas, a partir de Deuteronômio, se manifeste na nossa geração, na sua cidade, em Porto Velho, a partir da sua vida de igreja. O que você está falando? Você está chamando a gente para quê? Eu estou chamando gente corajosa, que está disposto a abrir mão da sua própria vida, para ver nascer na sua geração uma igreja que cumpriu o desejo mais profundo do coração de Deus. Não importa o que isso vai custar, é romântico mesmo,
Utopia tem romantismo. Você ainda não sabe o tamanho da conta, mas você precisa estar disposto a dizer: Senhor, eu estou aqui. Talvez daqui a pouco eu me assuste, mas como um menino irresponsável, eu quero me lançar na direção do que o Senhor está falando. Conta comigo, Senhor, na minha fraqueza, na minha pequenez. Eu não sabia a conta que ia ter que pagar, Rafa. Mas quando eu vi a onda se formando, eu só pensei na adrenalina, cara. Eu não pensei que eu poderia tomar um rala, cair um caldo, a onda me explodir nas pedras. Eu só pensei, mas se eu não for para o mar, eu nunca vou surfar a onda que o Espírito está levantando. Depois que você está em alto mar, você fala: cara, se eu soubesse, não sei se eu teria coragem, mas porque eu fui cativado pela visão, eu fiquei sem escolhas. E de forma inocente, me lancei no mar. Quando a conta veio, o Espírito já estava lá para me ajudar, me capacitar a dar conta disso. Não fui eu quem paguei a conta, foi a graça do Espírito que opera em mim. O Espírito nunca nos desamparará, mas você precisa dizer sim no escuro. Sim no escuro. Senhor, pode custar minha faculdade. Sim no escuro. Senhor, pode custar minha empresa. Sim no escuro. Pode custar meus bens. Sim no escuro. Pode custar a minha moradia, eu vou ter que mudar, eu vou ter que ir para uma cidade que eu não gosto, para um lugar que não me agrada. Sim no escuro. Pode ser que eu perca amizades, que a minha família se volte contra mim. Sim no escuro. Porque eu vou como um menino, alegre, vendo a onda se formar, mas não sei os riscos que ela me traz. Mas até chegar lá e surfar aquilo que Deus está propondo para nós, Ele mesmo vai nos capacitar a lidar com o custo disso. Onde estão aqueles que querem se lançar nesse mar do Espírito e dizer sim para Deus no escuro? Eu não sei, Senhor, qual vai ser o preço. Algumas coisas eu não sei se eu tenho coragem, mas se você estiver comigo, eu estarei lá. Eu vou dizer sim para o Senhor nessa noite. Eu vou dizer sim para Jesus hoje, de todo o coração e de toda a alma. Ah, meus irmãos, só a chance de viver isso já justifica o nosso sacrifício. Vocês estão prontos para isso? Então você vai orar comigo. Eu quero te chamar para orar comigo uma oração perigosa. É uma oração perigosa. Feche os seus olhos. Ouça o que eu vou dizer. E se você estiver realmente convicto e interessado nisso, repita. Se não, só ouça. Não repita a minha oração. Mas se fizer sentido para você, confiando em Deus, na força do seu poder, você não precisa ter medo. Ele mesmo se encarregará de fazer todas as coisas. Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito, nos colocamos diante do Pai nessa noite e suplicamos humildemente, ó Senhor, deixa-nos viver em nossa geração a expressão da sua igreja genuína, a família de Deus, o corpo de Cristo, de todo o coração e de toda a alma. Senhor Jesus, eu me ofereço
em teu altar. Se isso custar a minha vida, apesar de não saber como, eu entrego voluntariamente, porque hoje eu estou tomado pelo desejo de ver se cumprir a visão do Senhor, o desejo do seu coração, de que fôssemos um. E se isso custar algo que eu possa oferecer, conte comigo, Senhor. Você tem certeza, meu irmão? Então repita: conte comigo, Senhor. Mais uma vez, conte comigo, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Agora erga sua voz em oração. Faça sua oração ao Senhor. Nós queremos ver o Senhor tocar essa cidade, irmãos. Nós queremos ver o Senhor remir essa cidade. Porto Velho, não serás desamparada. Porto Velho, não serás como esquecida. A luz de Cristo brilhará sobre ti.